Boa noite aos irmãos que estão entrando aqui, conectando a nossa página do Facebook. Nós vamos começar o nosso culto nesta quarta-feira, hoje dia 1º de julho. Então, os irmãos já estão entrando, você pode entrar, pode interagir com a mensagem, dando seu boa noite. Você pode também colocar seus pedidos de oração, à medida que vão entrando aqui. Ok. Enquanto os irmãos estão entrando aqui na nossa transmissão, eu quero fazer a leitura de um hino também sugerido pela irmã Carmen, é o hino Segue-me. Se você tem o Cantor Cristão aí, é o hino 217, o hino Segue-me. Escuto a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei à eterna luz, segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus, guiar-te-ei aos altos céus. Ó, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, ó deixa todo o teu temor, segue-me, vem, segue-me. Se meu Jesus te seguirei, por ti eu tudo deixarei, deixarei sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos seguindo Ele cada vez mais. As dificuldades sempre serão grandes, mas que Deus possa nos dar a sua força. Vamos orar. Agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Queremos que o Senhor abençoe a transmissão do culto dessa noite, que a Tua Palavra possa fortalecer a fé e a esperança de cada irmão, de cada família que nos assiste, Senhor. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando aqui na quarta-feira a primeira carta de Pedro, então eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler essa noite do versículo 22 até o versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 25. O tema da mensagem é regenerados pela palavra de Deus. Então vamos ver essa verdade tão importante, tão confortante para todos nós. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? O apóstolo Pedro, ele começa a falar no versículo 22 sobre a purificação. Todo mundo é bem consciente dos seus pecados, é bem consciente das suas falhas, e muita gente não tem paz justamente porque a sua consciência está acusando de erros no passado, erros no presente. Então todo mundo é consciente. Você não tem trabalho em convencer uma pessoa que ela é pecadora, porque Deus colocou em cada ser humano a consciência. A consciência é um alarme natural que Deus coloca no ser humano, e esse alarme, ele
mostra para a pessoa que ela tem coisas para se acertar, que ela tem pecados e que ela precisa se acertar com Deus. É por isso que a maioria das pessoas tem medo de morrer, porque sabe que estão devendo. Enfim, todo mundo sabe que tem pecados, que tem erros, e só tem uma pessoa que pode perdoar nosso pecado e nos purificar, que é o Senhor Jesus. E somente aquela pessoa que reconhece que somente Jesus pode perdoar e purificar, e a pessoa confia nele, essa pessoa então é purificada. É o que Pedro diz isso. Ele diz que todo crente foi purificado quando obedeceu à verdade. Todo crente, quando reconheceu que era pecador e que somente Jesus poderia perdoar e purificar, então quando o crente confia em Jesus, esse crente se tornou purificado. E essa é a maior notícia, porque nós não conseguimos nos purificar, nós não conseguimos nos limpar, nos lavar das manchas do nosso pecado. Somente Deus pode fazer. Talvez você hoje esteja lutando, com erros do passado, talvez os pecados que você tem cometido tenham te perturbado muito, a sua consciência está te acusando. Então eu quero dizer, somente uma pessoa que pode perdoar o seu pecado, te purificar, que é o Senhor Jesus. Creia nele, ele pode te limpar. E quando o Senhor nos purifica, nós podemos ser úteis para ele. Tem pessoas que dizem, eu acho que eu não posso ser útil para o reino de Deus, porque hoje eu fiz muita coisa errada na minha vida. Se você olhar para o meu passado, eu fiz tanta coisa errada, eu acho que Deus não vai poder me usar. Mas não é isso. Se Deus te purificar, você pode ser muito útil para o reino dele. Eu quero ler aqui um versículo que eu considero um versículo muito precioso, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, é um versículo que traz esperança para muita gente que talvez esteja julgando não ser útil para o reino de Deus por causa de erros cometidos no passado. Mas o versículo 20, ele traz para nós essa esperança. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que diz o versículo? Que numa casa há vasos de materiais diferentes. Os vasos de ouro, os vasos de prata, são vasos usados para a decoração da casa, são vasos colocados no meio da sala para enfeitar o ambiente. Já vasos de madeira e barro são vasos feios, vasos que são colocados no quintal para colocar o lixo da casa. No tempo de Paulo, ninguém pegaria um vaso de barro para enfeitar uma sala, porque o vaso de barro era o vaso usado para colocar os dejetos de uma casa. Só que a Bíblia fala também que nós somos vasos de barro, e reconhecemos também que não apenas somos vasos de barro, mas somos vasos sujos, porque os pecados que cometemos na nossa vida nos macularam. A nossa vida é uma vida manchada pelos pecados, mas a boa notícia é que Deus pode nos purificar. Não importa as manchas que estejam na minha vida, não importa os pecados, os lixos que eu já alimentei, já pratiquei, Deus é poderoso para me lavar, me purificar e transformar-me num vaso de honra. Mesmo eu sendo um vaso de barro, Deus pode me purificar e Deus pode me usar para um fim honroso, para o reino dele. Então eu quero dizer isso para você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se você reconhecer que você é esse vaso de barro sujo, mas que Deus é poderoso para te purificar por meio de Cristo, então clama a Jesus, arrependa, confesse seu pecado e diga: Senhor Jesus, me lave, purifica, retira de mim todas as manchas do pecado que eu já cometi, e creia que Deus pode fazer de você, mesmo um vaso de barro,
Deus pode te purificar, e como diz aqui o versículo 20, 21, Deus pode usar você como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E essa é a realidade do crente, nós somos vasos purificados. E aqui no versículo 22 da primeira carta de Pedro, versículo 1, o apóstolo Pedro ele chama uma atenção, né? Qual é uma característica daquela pessoa que foi purificada por Deus dos seus pecados? A pessoa que foi purificada por Deus é uma pessoa que ama seus irmãos. Olha o que diz o versículo 22: vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, uma das maiores provas que uma pessoa nasceu de novo é que ela ama seu irmão, porque Deus é amor. Se eu sou filho de Deus, eu também tenho que refletir esse amor na minha vida. Assim como Deus é misericordioso, eu tenho que refletir essa misericórdia na minha vida. Assim como Deus é um Deus perdoador, eu tenho que refletir esse perdão na minha vida. Então, uma das maiores provas que você nasceu de novo é que você ama os seus irmãos em Cristo. Aqueles crentes que se isolam, que é aquele crente que não gosta de ninguém, que não conversa com ninguém, ele tem que rever sua salvação, porque o crente verdadeiro, ele tem esse amor fraternal para com os irmãos. E Pedro dá uma ordem: amem cada vez mais, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A palavra que Pedro usou aqui no grego significa aquele amor esticado até o limite. Então eu tenho que desenvolver o meu amor para com os meus irmãos. E ele fala também que é um amor sincero. O que é amor sincero? Se você abraçar, cumprimentar o seu irmão, que aquele abraço, que aquele elogio seja verdadeiro. Porque tem muita gente que cumprimenta, dá um abraço no irmão e depois já começa a falar mal dele. Isso é amor falso, amor hipócrita, é o amor do mundo. É o amor de gente incrédula. Mas se eu sou filho de Deus, meu amor tem que ser um amor verdadeiro, genuíno. Eu tenho que, aquilo que eu sou na frente do meu irmão, eu tenho que ser também quando ele não está perto de mim. Então, é o amar o meu irmão, fazer o bem para ele, e mesmo quando o meu irmão não está perto, eu continuar a falar bem dele, eu amar ele e desejar sempre o bem para ele. Essa é a marca do Filho de Deus. Lembrando que toda hipocrisia, toda falsidade vem do inimigo. O diabo é falso, o diabo é hipócrita. Então, quando uma pessoa age com hipocrisia, ela não está demonstrando que é filha de Deus, está demonstrando que é filha do outro, porque o diabo que é mentiroso e hipócrita. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que agir de forma verdadeira. O nosso amor tem que ser um amor verdadeiro, um amor genuíno. E aqui no 23, Pedro vai dizer por que nós, como filhos de Deus, podemos amar dessa forma verdadeira. Ele vai falar que nós nascemos de novo de uma forma maravilhosa. Olha só o versículo 23: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Todos nós experimentamos o nascimento natural. Se nós existimos hoje, é porque nós nascemos, e nós nascemos de uma semente natural, nascemos da semente dos nossos pais. Todo ser vivo precisa de uma semente natural para nascer. As plantas precisam de uma semente, os animais precisam de uma semente natural, só que nós sabemos que tudo que nasce de uma semente natural morre. As plantas nascem da semente natural e morrem. Os animais nascem de uma semente natural e morrem. O ser humano também. O ser humano nasce da semente natural dos seus pais e também morrem. Mas o Filho de Deus, ele experimentou um novo nascimento, só que não um novo nascimento de uma semente natural que perece, mas o Filho de Deus nasceu de uma semente imperecível, nasceu da semente da palavra de Deus, que é viva e permanente. Significa que
A vida eterna que o Filho de Deus tem é uma vida eterna que nunca irá perecer, nunca irá morrer, mas sempre se renovará. E nós nascemos de novo, como diz aqui o versículo 23, num dia em que ouvimos a palavra de Deus. Sabe aquele dia que você creu em Jesus, aquele dia que você estava ouvindo a palavra de Deus, e enquanto você ouvia a palavra de Deus, você passou a amar Jesus, você passou a querer Jesus, e você entregou sua vida a Jesus. O que aconteceu nesse dia? Você nasceu de novo. Você era morto. A Bíblia fala que o homem sem Deus, ele está morto. O homem morto não consegue ouvir, o homem morto não consegue entender, o homem morto não consegue interagir, o homem morto não consegue ter fé. Você era uma pessoa morta espiritualmente. Mas quando você ouviu a palavra de Deus naquele dia, a palavra de Deus regenerou você. A palavra de Deus produziu vida em você. E aí você começou a entender a palavra, você passou a entender o Evangelho, você passou a amar Jesus, você passou a querer Jesus, e você teve fé em Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus produziu um novo nascimento em você naquele dia. Um bebê não decide se ele quer ser gerado ou não. Não tem como uma criança decidir se ela vai querer nascer ou não, ser gerado ou não. O nenê simplesmente ele é gerado. Da mesma forma, nós também fomos gerados de forma amorosa, de forma soberana do nosso Pai Celeste. Você estava lá perdido, sem esperança, mas aí Deus colocou uma pessoa no seu caminho. Essa pessoa começou a falar da palavra de Deus. Talvez no começo você nem estava querendo ouvir a palavra de Deus, mas você continuou ouvindo. De repente você sentiu um queimar no seu coração, um amor por Jesus. Você não pediu para que isso acontecesse, mas Deus fez com que você passasse a amar Jesus, passasse a querer Jesus. Deus colocou a fé em você e você nasceu de novo. Como diz a palavra de Deus lá em Romanos, isso não depende de quem corre, não depende de quem se esforça, mas depende da misericórdia de Deus. Deus olhou para você e Deus teve misericórdia de você. Então adore a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor colocou aquela pessoa no meu caminho para pregar a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra me fez nascer de novo. Obrigado porque a tua palavra abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento, e eu quis, eu criei e eu me rendi ao teu Filho Jesus. Nós fomos regenerados, nascemos de novo por uma semente imperecível, que é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é importante lermos a palavra de Deus, porque uma vez que nós fomos gerados pela palavra de Deus, é importante que nós leiamos a palavra de Deus para que tenhamos vida. O que é que Jesus disse naquela tentação lá em Mateus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é só de comida que nós precisamos, nosso corpo precisa de comida, mas a nossa vida espiritual precisa da palavra de Deus. E tem a palavra de Deus que vai produzir vida, a palavra de Deus que vai produzir alegria. Talvez você diz, olha, a minha vida é só tristeza, a minha vida é só amargura, eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de louvar ao Senhor. Comece a se alimentar com a palavra de Deus, porque você foi gerado pela palavra de Deus, você nasceu de novo pela palavra de Deus. Você também precisa se alimentar da palavra de Deus, para que você mantenha-se vivo, para que você mantenha-se forte. É necessário também, já que nós nascemos de novo, nós queremos que nossos filhos, nossos amigos, parentes nasçam de novo. É importante também que nós procuremos falar da palavra de Deus para as pessoas, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que pessoas nasçam de novo. Não é um testemunho, não é um filme, não é um teatro que vai converter as pessoas. O que converte as pessoas é a palavra de Deus. Por isso, fale da palavra, leia a palavra para os seus filhos, exponha as pessoas da palavra de Deus, na esperança de que a palavra de Deus venha produzir um novo nascimento nas pessoas, da mesma forma que produziu um novo nascimento na sua vida. E aqui no verso 24,
Pedro aqui, ele faz uma comparação, né, daqueles que nasceram da semente natural e dos que nasceram da palavra de Deus. Versículo 24 ele diz: porque toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, as pessoas, elas podem conquistar o mundo inteiro se elas quiserem, né? As pessoas podem se tornar ricas, milionárias, podem se tornar celebridade, mas como diz lá o livro do Eclesiastes, né? Quando a pessoa rica, quando ela morre que nem um mendigo morre, e toda a glória que ela conquistou durante toda a sua vida não tem valor nenhum, porque o importante não é aquilo que eu conquisto na minha vida material, na minha vida física. O importante é nascer de novo, é isso que vale. A maior riqueza que nós temos é Cristo. Não fique preocupado que você não tem isso, não tem aquilo. Se você tem Cristo, você tem tudo que você precisa. Essa é a sua maior riqueza, porque essa vida é a vida que vai durar para sempre. Então louvamos ao Senhor, porque Ele nos fez nascer de novo. Agora uma pergunta: você não pediu para ser crente, você não pediu para nascer de novo, mas Deus, Ele foi tão gracioso que Deus preparou tudo isso para você. Esse Deus de amor que te salvou é um Deus que cuida de você, e é mais um lembrete para nós não ficarmos preocupados, não ficarmos ansiosos. Nós estamos sendo cuidados por Deus, e o Deus que providenciou a salvação para você, a salvação que custou o sangue do seu Filho na cruz, esse Deus que pagou um alto preço para sermos salvos. Acha que esse Deus não vai dar tudo que eu e você precisarmos? Ele vai dar. Então descanse nesse Deus, se alegre nesse Deus e confie que Deus, Ele tem cuidado de você. E as notícias ruins não param, né? Hoje foi aquele ciclone, aquele vendaval lá no sul, que tanto estrago causou, e as pessoas dizendo que está para vir mais. Enfim, tanta coisa ruim acontecer. Nós só temos que entender que Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está mostrando que ninguém aqui tem o poder que pensa ter, que quem manda é Ele. Eu quero encerrar lendo o Salmo 46. O Salmo 46, ele encaixa muito bem nesse momento que estamos vivendo aqui. O Salmo 46, eu quero encerrar com a leitura dele. Então, aí você na sua casa, leia o Salmo 46 e vamos ver como que o Salmo 46 tem tudo a ver até com o que estamos vivendo hoje, né? Esse coronavírus, as doenças, terremotos, ciclones. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, Deus ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que chama a atenção aqui no versículo 8, né? Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Não podemos duvidar que Deus está fazendo obras estarrecedoras aqui na terra. Doenças, pragas, terremotos,
vendaval e esse ciclone. Estão prevendo que até aqui no estado de São Paulo vamos sentir um pouco disso. No litoral eles estão prevendo que vai ter ondas altíssimas devido a esse fenômeno. Enfim, Deus está fazendo as suas obras estarrecedoras. E que mensagem que esse salmo traz para nós, os crentes? A mensagem que se repete aqui no salmo, versículo: Deus é o nosso refúgio, auxílio presente na adversidade. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Versículo 11: o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então lembre-se, Deus está com a gente no meio de toda essa adversidade. Ele é a nossa torre segura. Por isso confie no Senhor. Diga: Senhor, o Senhor está fazendo uma obra aqui na terra, estamos assustados com tudo que está acontecendo, mas eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero parar de lutar, quero parar de temer, eu quero descansar em Ti, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa torre segura. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é a nossa torre segura. Nos ajuda, Pai, como o salmista colocou, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se lancem ao mar, que o nosso coração seja guardado pela Tua paz, que nós possamos sempre lembrar que Tu estás conosco, que o Senhor está conosco, Pai, estamos protegidos. O Senhor é a nossa torre segura, Pai. Guarde nosso coração, fortaleça a nossa fé e nos ajude a descansar em Ti, nesses momentos, nesses dias tão turbulentos que estamos vivendo. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora para os pedidos de oração. Os irmãos têm colocado seus pedidos no WhatsApp, no Facebook. Se você não colocou seu pedido, pode colocar ainda, dá tempo, né? Mas coloque no Facebook, que é mais fácil de ouvir por lá. Eu vou ver aqui nos grupos de WhatsApp os irmãos que já colocaram seus pedidos, né? Eu vou entrar aqui no grupo dos homens. Primeiramente, irmão Cláudio, agradeço a Deus pelo sustento, pela proteção a cada dia, e que Deus nos livre, todo o seu povo, dessa doença. Amém. Que Deus venha proteger e guardar todos nós, que Deus venha colocar o seu escudo, né, nos guardando e protegendo. Irmão divino, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo cuidado que tem conosco e com nossos familiares. Amém. Louvamos a Deus pela salvação e o cuidado. Irmão Edmar, boa noite a todos. Agradeço a Deus pelo cuidado com minha família, pela nossa igreja, e que continue nos fortalecendo, e pelo meu trabalho que retorna amanhã. Que Deus esteja abençoando. Amém, Edmar. Que Deus abençoe o retorno do seu trabalho, que seja uma bênção, e que pouco a pouco, né, Deus venha restaurar todas as coisas. Irmão Leandro, boa noite. Peço oração pela salvação e saúde da família. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Leandro. Que Deus assim venha fazer a vontade dele, completar toda a obra dele na sua família também. Irmão Gilberto, peço orações para que Deus continue nos dando forças, que Ele esteja sempre abençoando nossas famílias. Amém, Gilberto. Que Deus continue sim nos ajudando, nos fortalecendo. Eu vou entrar agora no grupo, as mensagens que as irmãs colocaram no grupo delas. Minha mãe, irmã Zenite, eu agradeço a Deus pelos cuidados e peço que Ele continue fortalecendo nossa fé. Peço por toda a nossa família, por toda a igreja e também pela minha saúde. Amém? Que Deus esteja fortalecendo minha mãe, meu pai, fortalecendo a saúde deles também. Deixa eu continuar aqui, saiu um pouco fora, voltou. Irmã Rose, irmãos, orem pela minha mãe que não está bem desde sábado. Nesse momento ela está no hospital com a minha irmã. Vamos orar, Rose, então, que Deus tenha misericórdia, que Deus venha fortalecer e curar a sua mãe. Irmã Eliana, eu peço pela família, pelo trabalho, pela igreja. Irmã Eliana, que Deus venha
fortalecer e abençoar. Irmã Filomena, boa noite, peço oração pela minha família e agradeço a Deus pelas bênçãos. Amém, irmã, que Deus continue fortalecendo. Irmã Terezinha, agradeço a Deus pelas bênçãos, por tudo que tem feito por nós e pela saúde de todos os irmãos. Amém, irmã Terezinha, que Deus continue cuidando de cada irmão. Irmã Clarinda, agradeço a Deus pela proteção, pela família, pelo trabalho e por nossa igreja. Amém, que Deus continue nos protegendo e nos fortalecendo. Eu vou entrar agora no Facebook, deixa eu ver aqui os pedidos que foram aqui colocados. Mais uma vez, boa noite para todos os irmãos aqui que entraram e deram o seu boa noite. Muito bom ver vários irmãos aqui acompanhando o culto. O irmão Doroteu escreveu, que Deus continue a nos proteger. Amém. A irmã Tânia, ela escreveu, peço oração pela minha família por conversão. Amém, que Deus venha completar, que Deus venha alcançar cada familiar aí da irmã Tânia, assim como Deus foi onde estávamos e nos salvou, que Deus também venha fazer isso com cada um dos nossos familiares também. Vamos estar orando por isso. Irmã Natália, eu quero pedir pela minha mãe que está com cachumba. Vamos orar pela irmã Rosângela então, por essa enfermidade, que Deus venha fortalecê-la, que Deus possa curá-la. Irmã Tânia também, que Deus nos proteja desse vírus. Amém. Irmã Anete, eu agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Peço pela minha família, meus pais, agradeço a Deus pelo cuidado com eles, pela nossa saúde e também pela nação. Amém? Então vamos orar, por toda a família da NET, seus pais, pela saúde deles, que Deus continue abençoando e cuidando de todos nós. Vou então fazer a nossa última oração. Um pedido novo, nós vamos orar então, e aí caminharemos para o encerramento do culto, e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu aqui de cultuá-lo. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos deu para estudarmos Tua Palavra e sermos fortalecidos e encorajados por ela. Fortaleça a fé, ó Pai, a esperança de cada irmão que tem acompanhado, cada irmão da Tua igreja, e que possamos cada vez mais descansar em Ti, que mesmo que coisas ruins aconteçam, possamos lembrar que o Senhor sempre será a nossa torre segura. Conceda, ó Pai, a melhor resposta para cada petição aqui. Pedimos, ó Pai, pelos enfermos, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, com a Tua cura, que o Senhor venha visitá-los com a recuperação, meu Pai. Sabemos o quanto é complicado ficar doente nesses dias, ó Pai, mas que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha curar cada enfermo aqui mencionado pelo Teu poder, e continue fortalecendo a Tua igreja, alcançando nossos parentes também com a Tua salvação. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Se Deus quiser, domingo de manhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui para mais uma transmissão de culto. Que Deus os abençoe, uma boa noite, um bom descanso a todos.